As recomendações às terças de hoje é um bocadinho diferente, mas são livros que eu já queria falar há muito tempo aqui no canal, inclusive há mais de um ano, que eu já ando a pensar como vou falar de alguns destes livros, alguns que eu tenho pouco conhecimento sobre eles. A minha ideia até era ter lido antes de fazer esta recomendação, mas eu sei que não vou conseguir ler estes 3 livros antes de publicar. De qualquer maneira, pelo menos um deles está nas minhas intenções mais próximas de ler, os outros irei ler quando for oportuno. Isto uma pessoa quer participar em tudo e depois há livros que vão ficando para trás. E a minha ideia com este vídeo era falar das duas uma, ou livros que tivessem sido proibidos, ou livros que de alguma maneira proibidos durante a ditadura em Portugal, obviamente. Quer dizer, para vocês pode não ser óbvio, para mim o óbvio era isso. Ou então livros que retratassem a vida das pessoas durante essa época da nossa história. E eu tenho aqui 3 livros, só um deles é que é das minhas estantes, o resto é das estantes dos meus pais. Talvez seja possível ainda encontrar em bibliotecas, 2 deles. O outro existe em edições mais recentes. Eu vou começar por aquele que existe em reedições mais recentes, que é o Quando os Lobos Uivam, do Aquilino Ribeiro. Passa-se na Serra dos Milhafres, nos finais dos anos 40, em pleno Estado Novo. Eu sei que este livro retrata um pouco do que era o contrabando no norte do país, em particular com o contrabando que era feito entre Portugal e Espanha, lá está, na Serra dos Milhafres, e que retrata bem o que era a vida das pessoas nessa época, nos anos 40, por trás do sol posto, que obviamente é diferente do que era a vida das pessoas na cidade. E eu acho que é interessante saber mais sobre essa época que eu não vivi. Espero nunca viver algo semelhante, mas não deixa de ser algo interessante para ler. Este livro, como eu disse, é fácil de arranjar nesta edição de bolso ou nas outras edições que a Bertrand tem estado a fazer dos livros do Aquilino Ribeiro. Eu nunca li nada do Aquilino Ribeiro e a minha estreia vai ser este livro, mas é um autor que eu também quero ler outras coisas. Depois um livro que não existem outras edições, eu não consigo perceber porquê, porque esta é uma trilogia extremamente interessante e que retrata Portugal durante várias épocas. É a trilogia dos cafés, talvez possa chamar assim. Portanto, começa com o Café República, depois é o Café Central e depois o terceiro livro é o Café 25 de Abril. O Café... Há um deles que eu sei que foi reeditado há 10 anos, portanto existe uma edição de bolso também, da Bis, mas os outros 2 não existem reedições, só se vocês arranjarem no livro em segunda mão, em alguma alfarrabista, ou se a vossa biblioteca tiver. Portanto, Café Central passa-se em Vila Velha, durante o período de 1945 a 1974, portanto, novamente retrata um período do Estado Novo. Eu estou a manusear este livro com o máximo de cuidado que consigo, porque eu já cheguei a mostrar este livro no Instagram. Esta edição dos meus pais. Primeiro, isto é a capa, isto é o miolo do livro. Como podem ver, está em ótimo estado. Eu acredito que esta edição não seja das melhores edições. Eu vou tentar recuperá-lo, mas ainda não tive a oportunidade de o fazer. Talvez quando este vídeo for para o ar já o tenha recuperado. Eu estou ainda a estudar bem a situação. Mas é um dos livros que eu tenho muita curiosidade. Os meus pais já me recomendaram várias vezes esta trilogia portanto, Café República, Café Central e Café 25 de Abril. Porque lá está, isto retrata a vida das pessoas, passa-se toda a ação passa-se neste café, desta vila, é inspirado num local que existe, agora não me recordo qual é o sítio, mas também não é isso que eu quero dar mais destaque, que eu tenho pena que não esteja acessível em reedições, como por exemplo esta, porque acho que
extremamente interessante. As pessoas estão sempre... Eu ouço as pessoas às vezes a dizer que não têm coisas que retratam a história portuguesa, e para mim a história pode ser muito longínqua, mas das partes que eu tenho mais curiosidade talvez seja a história mais próxima. E eu sei que às vezes é difícil haver livros dessas épocas, ou pelo menos completamente isentos, porque as pessoas, muita gente ainda tem memórias destes tempos, mas há para aí muitas histórias que se estão a perder e que não se estão a ser escritas, não estão a ser registadas. Eu também percebo que algumas pessoas não queiram partilhar aquilo que viveram, querem esquecer ou querem aproveitar as liberdades que neste momento temos. Mas acho que é importante ensinar às gerações mais recentes que não viveram nada disto, para reconhecerem sinais e estarem atentas para que Estado Novo e coisas do género, ditaduras, não voltem a acontecer. E por último, é A Casa da Malta, do Fernando Namora. A edição que eu tenho também é muito antiga, mas a edição da Europa América. Este ainda é possível arranjar, não em edições mais recentes, mas talvez em edições mais antigas. Eu procurei ligeiramente online e era possível. E este é um outro livro que retrata o viver das pessoas durante essa época. Este livro é suposto ser um encontro do autor, o Fernando Namora, e o povo, e o autor escreve: teria de ser tão íntimo como os sangues se misturam numa transfusão. Era preciso ir, humanamente, ao fundo das coisas, transferi-las para mim, até o momento em que, ao certo, não soubesse se já era sobre mim ou sobre os outros que escrevia. Casa da Malta, refúgio dos oprimidos, dos miseráveis, dos deserdados de toda a sorte. É também um lugar em que uma estranha solidariedade nasce entre os homens. Acho que sim, acho que também parece ser. Também foi um dos que, lá está, foi recomendado pelos meus pais. Existem milhentas outras coisas. Não são milhentas. Mas existem algumas dezenas de livros muito interessantes também, que os meus pais fizeram uma lista de livros que eu poderia falar aqui. Eu quis apenas destacar 3, porque são estes os 3 que eu tenciono ler o mais brevemente possível. Lá está. Infelizmente, outras coisas estão sempre a passar à frente, porque estou uma pessoa de querer ler todos os livros e mais algum, acaba por fazer isto. Mas eu quero muito ler sobre esta época. É uma época que eu sei algumas coisas, mas não sei tudo. E acho que, se tiverem curiosidade, que se conhecerem outros livros, eu sei que há algumas pessoas, de certeza, que já leram livros deste género que caracterizem a ditadura em Portugal. Se já tiverem lido, digam-me nos comentários, recomendem-me a mim e a quem esteja a ver este vídeo que possa estar interessado nesses livros. Tenho que salientar que qualquer um destes livros que eu destaquei são livros que retratam a vida das pessoas, mas não a vida das pessoas nas cidades. Existem muitos outros livros que fazem esse retrato, que não deixa de ser uma maneira interessante, mas a vida em Lisboa era diferente da vida de uma pessoa que vivia no norte do país, numa aldeia perdida por trás do sol posto. Não era menos, era diferente. Ou numa vila em que as pessoas teriam acesso a outras coisas. Portanto, acho que é interessante ver estas histórias diferentes. Pronto, estas histórias, cada uma tem a sua particularidade e eu espero explorá-las brevemente. E até um próximo vídeo.